outra rotina muito comum aqui, o pessoal costuma, além do logger, eles confiam aí nos dados de visualização aí das velas de ignição. Então eles estão dando um check aí em todas as velas de ignição depois de uma passada do carro, porque mesmo que pareça obsoleto, mesmo que pareça antiquado, ainda é uma técnica muito eficaz. Olha as velas aqui, pessoal, como eu tinha comentado. Cilindro 1, cilindro 3, cilindro 5 e cilindro 7. Agora vamos olhar os cilindros pares. Então nós temos aqui, ó, o cilindro 2, o cilindro 4 e o cilindro 8. Como eu falei, mesmo parecendo para algumas pessoas um bocado obsoleto, é uma técnica que se utiliza e funciona bastante aí. Eles têm uma ferramenta onde eles colocam as posições das velas aqui, ó. Então eles têm uma prática aqui, como é muito barato as velas de ignição, de substituir as velas a cada puxada e enxergar o que aconteceu em cada cilindro. Parece um pouco retrógrado, parece um pouco antigo, mas quando se fala de motores de alta potência e nos casos onde se tem aí potências absurdas, acima de 500 cavalos por cilindro, os motores V8 no Brasil, Estados Unidos, Austrália, motores V8 biturbo, eu preciso ter um parâmetro muito mais ligado à câmara de combustão, que é a vela de ignição. Bom, primeiro, em relação à mistura, a gente deve escolher uma vela de ignição que ela tenha esse tratamento aqui superficial, que a gente chama de bicromatização. Ele é um tratamento que tenha esse brilho. Eu vou analisar a parte metálica para poder analisar primeiro a mistura. Então a gente vai ter aí, primeiro, 3 parâmetros. Quais são esses 3 parâmetros para serem analisados? Se a vela não perdeu o brilho, o que acontece? A mistura estava muito rica. Se a vela ela mudou de brilhosa para acetinada, é sinal que ela está indo para o rumo de ter uma mistura um pouco mais próxima da ideal, porque ela não trocou de cor. E aí o terceiro seria a troca de cor definitiva, como vocês estão vendo aqui nessa vela de ignição que está aqui. Nessa aqui ela realmente trocou de cor. Então quando ela substitui a cor nessa região metálica, é sinal que ela está com a mistura correta. Uma vez definido essa troca de cor, eu também vou identificar o quanto de calor recebeu o meu cilindro. Para trocar de cor, ela recebeu bastante calor na câmara de combustão. Essa troca de calor, quando ela é identificada até o primeiro, no máximo o segundo fio de rosca, ela é considerada normal. Passou do segundo fio de rosca, é sinal que ela teve um excesso de temperatura, ela aumentou muito a temperatura, é sinal que, de alguma forma, ocorreu um superaquecimento na região da vela de ignição, ou seja, eu tenho um problema que está acontecendo por excesso de temperatura. Uma outra coisa que pode vir a acontecer é quando eu tenho uma mistura pobre. Depende o que é pobre em termos de parâmetro. A maior temperatura na câmara de combustão é lambda 1. É ali que vai derreter, é próximo de lambda 1. Quando eu tenho lambdas extremamente pobres, ou seja, acima de lambda 1, o que vai acontecer? Eu vou ter um pó branco que vai se depositar no topo da vela. Vocês vão observar que ele vai ter um pó branco que vai aparecer nessa região. E o que é isso? É aquele combustível que ele desidratou naquela região e virou como se fosse uma cerâmica ali em cima. Esse pó branco é caracterizado por mistura pobre, mas que não gerou uma temperatura tão alta a ponto de derreter o metal. Quando a gente tem essa aresta aqui, ó, derretida, que é essa aresta do eletrodo massa, ou ela ficou arredondada ou derretida, é sinal que ocorreu muito calor. E esse calor é aquele lambda 1, ou próximo de lambda 1, ou é aquela combustão que trabalhou pobre com uma temperatura muito alta. Nesse caso, pessoal, ela vai primeiro arredondar essa aresta, segundo, ela pode vir a derreter o eletrodo. Existem casos onde a combustão ela foi mal distribuída, como eu já expliquei para vocês, e aí o que acontece? Na região da vela de ignição eu tenho uma mistura muito próxima a lambda 1, uma mistura que ela queima muito rápido. E quando ela queima muito rápido, ela cria na região da vela de ignição uma explosão, uma velocidade de avanço da frente de chama extremamente alta.
E esse processo gera, além de derreter o eletrodo da vela, ele pode vir a quebrar a louça que está na parte externa do eletrodo central. E isso é por causa daquele choque, daquela vibração, daquela combustão anômala, que é provavelmente de uma detonação, tá bom? Uma outra coisa que pode vir a acontecer, tá, pessoal, é que uma detonação, ela pode acontecer sem que a gente perceba, ou sem gerar um dano muito alto, que é aquele início de processo de combustão anômala. Se a gente vai olhar aqui, a região, ela muda toda de cor, ela está toda com uma cor fosca, né? Houve a mudança de cor, mas eu tenho pequenos pontos pretos nessa região aqui, ó, da vela de ignição. Às vezes na ponta da cerâmica também fica com esses pontos pretos. E esses pontos pretos me dizem que ocorreu uma combustão que ela não foi correta. E por último, para verificar o avanço de ignição, como está explicando na cartilha, existem marcas brancas que ficam no eletrodo da vela de ignição, e essas marcas brancas também vão orientar vocês que aconteceu uma combustão que ela não foi normal, ou seja, toda ela trocou de cor, mas naquela região ela tem uma marca branca. Isso está mostrando que ocorreu uma combustão errada, normalmente oriunda de excesso de avanço de ignição.